pensar os impactos do consumo do álcool sem um esforço integrado entre vários campos da sociedade? Para definir e implantar ações estratégicas de cuidado, a junção de saberes e possibilidades entre as esferas do poder público, sociedade civil e academia é fundamental. Quando o assunto é saúde pública, por exemplo, dados obtidos por meio de pesquisas científicas podem contribuir para a validação ou não de normas legislativas e políticas de redes de atenção, melhorar o cuidado clínico e promover mudanças na organização dos serviços. No entanto, no Brasil, o diálogo entre política e academia ainda enfrenta muitos obstáculos, o que compromete a interação entre essas duas esferas. Esse é um dos principais desafios da pesquisa em saúde atualmente. Eu sou Camila Magalhães, psiquiatra, pesquisadora e professora convidada do curso Álcool, Saúde e Sociedade. E nesse encontro falarei um pouco sobre alguns dos diversos desafios e oportunidades encontradas pela academia nas pesquisas científicas sobre o consumo de álcool. Pode parecer óbvio, mas para pensar saúde é preciso entender a dinâmica do que se quer tratar. Relembrando um pouco o que já foi dito aqui no curso, há dois conceitos fundamentais apresentados nas aulas iniciais que devem ser levados em consideração para a construção de políticas públicas: padrão de consumo e sujeito. Aqui temos em mente os grupos mais vulneráveis de uma determinada população, que geralmente variam de acordo com seu nível socioeconômico. E nesse sentido, em 2007, o governo brasileiro publicou o primeiro levantamento nacional sobre padrões de consumo de álcool, considerado um importante passo no processo de construção da política pública nacional sobre o álcool, instaurada naquele mesmo ano. Pensando nessa dupla que falei, padrão de consumo e sujeito, o documento destaca o consumo nocivo de álcool como um importante problema de saúde pública, particularmente entre os jovens, algo que já foi dito algumas vezes pelos especialistas aqui do curso. Esse é um exemplo que reforça como pesquisas científicas são importantes para ajudar as autoridades responsáveis pela criação e implementação de novas políticas públicas voltadas para a prevenção e a redução do consumo nocivo. Mas para isso, elas também precisam acompanhar as inovações que surgem com o correr dos anos e passam a impactar a forma como a prevenção deve ser pensada. Uma questão relativamente nova, por exemplo, que ainda não há uma produção acadêmica extensa a respeito, é a influência das redes sociais no consumo de álcool. De novo, principalmente entre jovens. Antes de falarmos sobre esse tema específico, vale relembrar as particularidades sociais e biológicas que envolvem o consumo de álcool por jovens. Ou, de forma mais simples, por que os jovens bebem. Nessa fase, principalmente, o comportamento de beber ganha uma conotação de emancipação, acompanhada de um desejo de autonomia e a busca por novas experiências. E nós sabemos que se trata de um período em que a influência do grupo tem um peso maior. Com isso em mente, vamos às redes sociais. O primeiro entre os temas desafiadores, e peço aqui para vocês entenderem desafiadores como ainda insuficientemente explorados ou considerados controversos, no estudo no consumo de álcool. Nessas plataformas, nós podemos notar uma espécie de glamorização do consumo nocivo do álcool. Concordam? São memes, vídeos e fotos que, direto ou indiretamente, reforçam essa ideia, fazendo piada com as pessoas apagadas, visivelmente embriagadas e por aí vai. Tem também os ditos desafios que, embora sejam encarados como brincadeiras, acabam por incentivar de forma explícita e normalizar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Além disso, as propagandas. Afinal, redes sociais também são ferramentas de divulgação para as marcas, certo? As empresas sabem disso e usam essas plataformas para uma comunicação direta que permite a interação dos consumidores com seus anúncios. O compartilhamento feito por esses usuários para sua própria rede de contatos torna ainda mais difícil controlar quem acessa esse conteúdo. Consideramos esse tema controverso porque ainda não temos pesquisas suficientes publicadas sobre isso. Outro tema sobre o qual faltam dados para um debate mais consistente, agora no campo médico especificamente, é a chamada Síndrome Alcoólica Fetal, a SAF. A SAF é o transtorno mais grave entre as doenças que podem afetar o bebê cuja mãe consumiu bebida alcoólica durante a gestação. Quando a mãe bebe, o álcool atravessa a placenta e atinge a corrente sanguínea do feto.
Como o organismo do bebê é incapaz de metabolizar o álcool, ele continua na corrente sanguínea até ser eliminado pelo corpo da mãe. E nesse meio tempo, o álcool pode interferir na formação cerebral, em especial na proliferação normal e migração dos neurônios que não se desenvolvem completamente em certas estruturas. Isso pode causar alterações congênitas, anomalias no sistema nervoso central, retardo no crescimento e prejuízos no desenvolvimento cognitivo e comportamental. O problema, e por isso é considerado um tema desafiador, é que não se sabe a quantidade de álcool consumida suficiente para causar esses sintomas. Por isso, a recomendação padrão para grávidas e lactantes é álcool zero, algo que também já foi explicado no curso. No Brasil, faltam pesquisas até para determinar a prevalência de SAF na população. No mundo, a estimativa é que a cada 1.000 recém-nascidos, 2 a 7 deles apresentem a síndrome. Seguindo, falar do consumo de álcool combinado a outras substâncias também entra na lista de temas sensíveis que estamos elencando aqui. Vamos começar pelos opioides, como a oxicodona, o fentanil e depois falaremos também da maconha. Esses medicamentos são usados especialmente para controle da dor crônica, o que torna a dinâmica do uso combinado ainda mais problemática. Mesmo sendo um problema grave, as pesquisas sobre os transtornos por uso do álcool raramente consideram o impacto da dor crônica ou o uso indevido de opioides. Nos Estados Unidos, como exemplo da importância de analisar essa relação, as pesquisas com pacientes que apresentavam transtornos por uso de opioides concluíram que a maioria tinha diagnóstico de dor crônica. E quase 1/4 deles também apresentavam problemas com álcool, incluindo maior frequência de beber pesado episódico, o BPE, e maior número de doses por dia em comparação àqueles que não usavam opioides. No caso da maconha, o uso combinado com álcool pode potencializar o seu efeito. Ainda sobre os efeitos da dupla, é necessário que as pesquisas acompanhem as variáveis que surgem ao longo do tempo, como, por exemplo, a forma que a planta é consumida. Digo isso porque não se sabe ainda como o álcool pode interagir com a maconha quando é usada de outras formas que não a clássica, como ingerida em cápsulas e por vaporizadores. Um dos desafios atuais no campo das pesquisas é a questão da legalização parcial ou total da maconha. Em diversos países do mundo, esse processo foi embasado em pesquisas que avaliaram os possíveis impactos e as políticas públicas necessárias para as mudanças eventuais. O papel da academia nesse cenário é estimular a reflexão com base em dados científicos. Seguindo com as dificuldades encontradas nas pesquisas sobre o consumo de álcool, outro ponto fundamental é criar parâmetros comuns e que compreendam a realidade brasileira. Por exemplo, no Brasil, o que é, afinal, considerado beber moderadamente? Vocês devem lembrar que isso foi tema de uma das primeiras aulas do curso. Antes de pensar em padrão de consumo, precisamos dar um passo atrás em quantidade, ou seja, no que é uma dose de álcool. A Organização Mundial da Saúde estabelece que uma dose padrão contém aproximadamente 10 gramas de álcool puro. Mas mesmo a OMS reconhece que essa definição pode variar entre os países. Ainda não existe um consenso internacional a respeito desse número. No Brasil, ainda que não haja uma diretriz oficial sobre isso, referências científicas e sites especializados em diferentes tipos de bebida mostraram que a dose praticada em território nacional é de 14 gramas de álcool, semelhante à dos Estados Unidos, como vocês já viram em outras aulas. Dito isso, cabe a pergunta: qual quantidade e frequência de consumo de álcool é considerada segura no sentido de minimizar os prejuízos à saúde da nossa população? Já ouviu falar algo sobre isso? Assim como a definição de dose padrão, ainda não temos essa diretriz nacional. Para o consumo tido como moderado, a recomendação seria de, no máximo, 100 gramas por semana, em 3 ou mais dias, com intervalo de 2 dias. Essa orientação se baseia em estudos recentes que indicam que 100 gramas de álcool por semana é a quantidade máxima para que os riscos e prejuízos à saúde, a curto e longo prazo, sejam minimizados. Isso varia para homens e mulheres, já que o metabolismo do álcool é diferente entre ambos. Deu para perceber por que esse é um tema desafiador? Para que a população possa aprofundar o entendimento sobre a importância de monitorar o consumo de álcool, é necessário que o Brasil adote definições de dose padrão e recomendações para o consumo de baixo risco. Onde há desafios, também há oportunidades. E depois de falar do que ainda temos que avançar, vou destacar aqui 2 pesquisas inovadoras,
pensadas especificamente para o tratamento da dependência. No campo da genética, cientistas chilenos trabalharam uma espécie de vacina contra o alcoolismo, testada em ratos, que conseguiria cortar a vontade de beber. A imunização é baseada em uma mutação genética presente em 20% da população asiática, que de forma natural sofre consequências tão severas ao consumir álcool que acaba inibindo o seu consumo. Na verdade, o trabalho é uma modificação genética feita no laboratório, que é transferida para os animais e induz a mutação nas células do fígado. Outro exemplo que vale ser citado é do Hospital Universitário de Seul, na Coreia do Sul. Um grupo de pesquisadores selecionou 12 pacientes que já estiveram em programas de tratamento para dependência de álcool para testar o uso da realidade virtual como recurso terapêutico. O método é chamado de terapia EPR, que é exposição e prevenção de resposta, e tem sido usado para tratar fobias e transtorno de estresse pós-traumático. Para finalizar, eu volto ao que disse no início. Desse esforço integrado de todos os setores da sociedade para a criação e implementação de políticas públicas mais consistentes e eficazes, por parte dos pesquisadores, os efeitos de políticas de saúde pública devem ser avaliados. Embora a lei seca tenha sido tema de alguns estudos regionais, por exemplo, nenhuma pesquisa avaliou o impacto dessa lei no território brasileiro como um todo. As medidas que limitam a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos também precisam ser avaliadas. Obrigada por me acompanharem, especialmente nessa aula um pouco mais densa do que as outras que ministrei aqui no curso. Até já!